Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando. Hoje o episódio é Vox in Excelsior, em que a gente vai ter uma disputa de debates da Academia da Frota Estelar. O que você achou deste episódio, JC? E antes de eu falar minha opinião, e antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a Ponte de Comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, o vídeo vai ter spoilers. Toda opinião aqui é minha, do Bruno. Deixa aí nos comentários a sua, sempre com respeito. Deixa aí o like pra gente, ok? Lembrando, não foi a gente quem fez esta porra. Então, por favor, não dê dislike, porque a gente tá aqui só para mostrar a nossa opinião para vocês, ok? Então, bora. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, neste episódio a gente vai ter três arcos, né? A gente vai ter o arco do debate da Academia da Frota, a gente vai ter o arco que é o passado do Jaden, né? Que é o Klingon, né? Da Academia, e a gente vai ter o problema dos próprios Klingons em si, em que a gente descobre que há uma diáspora que ocorreu após a queima, e eles estão na luta pela sobrevivência em busca de um mundo que possa recebê-los, né? Eles viraram um povo nômade, cara, isso me surpreendeu bastante. Não acho que é uma coisa inesperada, porque a gente tem lá desde 1991 no roteiro de Undiscovery Country, né, o acidente da lua de Praxis, né? E também, já pegando aqui a administração Kurtzman, né, de Star Trek, no episódio final lá dos Klingons em Discovery, a gente descobre que Cronos era um mundo que tinha uma questão instável dentro dele, e eles quase destruíram o planeta, né? Que a gente vê que a Imperatriz lá e a Seção 31 tenta explodir os Klingons para fazer eles se render, né? Então, acho que destruir Cronos não é uma coisa inesperada, né? Seja no filme, seja nas séries do Kurtzman. A gente, toda vez que tem episódio aqui de Starfleet, a gente tá ressaltando como é óbvio que eles iam fazer isso, que é incorporar aspectos da vida escolar nas discussões de jornadas e no aprendizado. No episódio anterior, no episódio passado, a gente conversou sobre como eles incorporaram a questão do bullying, da pegadinha, do limite. E aqui eles incorporaram a questão do debate, a questão da argumentação. Então, a gente vai ter um campeonato de debate em que toda a história do Jaden vai ser colorida, dos Klingons vai ser colocada como base para esse debate. O doutor até tenta falar que não, mas os alunos eles insistem, beleza. E eu achei isso muito interessante, porque afinal de contas, o próprio doutor fala uma coisa muito importante no episódio, que eu achei inclusive a melhor frase do episódio. Ele fala o seguinte, que se não fosse a capacidade dele de debater para provar que ele poderia estar vivo, ele teria sido tratado como uma máquina lá no quadrante delta. E é verdade, Verdade. eu parei para pensar e é perfeitamente plausível que ele seja um professor de debate, porque ele é um bom debatedor. Ele argumentou sempre em favor dele mesmo, ele aprendeu coisas com isso, então isso não foi um problema, isso não incomodou, ok? Nesse episódio, a gente vai aprender bastante sobre o Jaden, que é esse Klingon meio fora da casinha, que ele não quer ser um guerreiro, ele quer ser um médico. A gente já viu outros médicos Klingons antes, teve um lá em Enterprise, mas aqui a gente vai aprender mais sobre o passado dele, o como, tal qual o Brunão falou, teve a diáspora Klingon, eles tentaram recriar um processo depois da queima para fazer as naves deles funcionarem. E acabaram destruindo Cronos, então eles estão espalhados pelo quadrante. Isso que dá a entender, né? Talvez tenha uma outra explicação mais plausível, mas é isso que dá a entender. E a gente visita as memórias dele, o como ele morava com a família dele numa lua, e nessa lua ele queria se tornar um médico. Ele nunca teve muita aptidão para ser um Klingon guerreiro, mas o que eu achei interessante dessa parte, isso eu ia até comentar com o Brunão, é que o pai dele não é um babaca com ele. Cara, Não, eu gostei muito disso, porque geralmente nesses episódios em que a gente fala sobre discussão filho-paterna, pai é sempre tratado como um babaca, sabe? Como um homem retrógrado, como um homem cultural que, não, você vai ser o que eu quiser, você vai ser pedreiro. Não, o pai dele trata ele, inclusive, com muito respeito.
E o pai dele usa uma lógica que eu não posso negar. O pai dele, ele questiona até o pai dele sobre a medicação, sobre o uso da medicina, e o pai dele fala para ele: medicação e medicina não funcionam se você estiver morto. No meio do campo de batalha, você tem que saber Exatamente, sobreviver primeiro, né? E eles exatamente. estão numa situação de sobrevivência, né? Exatamente. E assim, eu sei que quem vai criticar o pai dele por falar isso pra ele, mas eu gostei disso porque mostra Sim. que o pai dele não tá preocupado só com o futuro distante dele, o pai dele tá preocupado com agora, lembrando Presente, que né? com o presente, que é o futuro, no caso. Os Klingons, eles têm muitos inimigos. Lembrando a vocês que os Klingons não são tão boazinhos. Os Klingons são guerreiros brutais, os Klingons são assassinos, os Klingons tratam raças menores com bastante desrespeito, principalmente aquelas embaixo do controle do Império Klingon. Então, assim, eles não são fáceis de lidar. Então, não ter um governo que o proteja torna você automaticamente obrigado a saber se defender. E o Jaden é meio resistente a essa ideia. Bruno, você acha que o que eu tô falando é válido ou que é pura besteira? Não, acho que é válido, sim. Né? Acho que é válido. E assim, a gente percebe durante a história, né? Lembrando, gente, tem spoilers aqui. Eu sei que o episódio saiu há quase uma semana, né? Mas aqui já fica avisado para vocês. Bom, a gente percebe no final da história que o próprio Jaden não entendia muitas das ações do pai dele, né? Tanto que a questão do ritual de caça, né? Eu acho que essa parte de mostrar elementos da cultura Klingon para uma família é uma coisa que a gente só via por discursos dentro da Câmara do Conselho do Império, né? A gente nunca via isso de forma tão próxima. Isso me lembra também algo que é muito da cultura americana, da família sair para acampar junto, né? Eles estão no meio de uma fogueira, eles vivem em cabanas, porque eles estão sempre se locomovendo de planeta em planeta, né? Eles estão meio que nômades procurando recursos, né? E assim, o pai dele em si, ele é um Klingon tradicional, e o papel dele, a honra dele, é passar a tradição da casa dele. Agora, se o filho vai comprar essa honra, vai comprar essa tradição, é outros 500. E o que dá a entender, até a Lura Talk, lá no momento em que os dois interrompem o debate, ela fala para ele que o pai dele não o abandonou, porque isso seria desonroso. O pai dele deixou ele seguir o caminho dele. É isso que ela sustenta, né? É claro que isso é uma forma muito estranha para nós aqui com valores humanos, querer entender o que é um valor de deixar o outro se permitir da forma Klingon. E o próprio argumento que o Jaden vai usar é que o modo Klingon de entender as coisas é muito diferente do modo humano e do modo da Federação, né? Tanto que a gente vai ter essa questão do mundo lá, né, que é Fã Alpha, né, que é um planeta dentro do espaço da Federação, que ele é exatamente as condições necessárias que os Klingons precisam para prosperar. Só que os Klingons nunca vão aceitar a caridade de ninguém, ainda mais da Federação, porque eles já tiveram um problema lá nos acordos de Kitomer quando a Lua Praxis explodiu. Então, aceitar de novo. Agora, por outro lado, sendo mais crítico da lore, concordo com o que alguém possa dizer de que, poxa, então os Klingons agora eles não aceitam apoio da Federação, sendo que no século 23 eles aceitavam. Assim, é uma questão interessante de se ver, mas só que o Império Klingon do século 23 tinha muito mais autonomia, poder de fogo e influência do que aqui, que só tem 8 casas sobrevivendo, né? Então, ao mesmo tempo, me surpreende eles não ter essa ótica que o Jaden tem, de que não, é necessário a gente buscar um lar para sobreviver e tentar prosperar novamente. Só que eles são Klingons, e como o próprio líder deles, o general lá que fala com a capitã aqui, ele fala: eu vou sempre ser um Klingon, eu vou sempre lutar, nem que eu tenha que morrer. Né? Eles preferem morrer do que mudar a essência deles. E esse episódio ele não está falando aqui de lógica. Ele está falando de autodeterminação de um povo. E esse povo em questão é o povo Klingon, que eles não vão querer ser ditados pela Federação nem pela Frota Estelar. O que dita eles são as tradições deles, é o mito deles de Keylas, né, também, né, que eles citam. Eu acho que esse episódio ele teve um cuidado interessante, né?
Não é o que eu esperaria para um episódio mostrando o Império Klingon, que nem é mais um Império, mas eles o chamam assim. Mostra o Jaden com a relação dele com o irmão dele, que eu acho que o irmão mais velho dele que morre, cara, eu acho que ele é um Klingon muito, muito inteligente. Ele me lembrou um pouco o Gorkon, o chanceler Gorkon, o que aparece no Undiscovery Country, porque ele tem um entendimento de que você não precisa ser um guerreiro com uma espada para você derrotar teu inimigo ou para você vencer na vida, você prosperar. Você pode prosperar na sua luta de diversas formas. E no discurso do debate, só para encerrar minha fala, que eu já estou falando demais, no discurso, Jaden ele fala que existem várias formas de lutar e que a primeira forma que unificou os Klingons lá no mito de Kahless foi a linguagem. Então o Jaden ele tenta ser um guerreiro da forma como ele diz, e não abrindo feridas com espadas, mas fechando. Então eu acho que ele quebra muito paradigma, né? E surpreende. Claro, existe toda uma insegurança que eu acho que é natural num personagem jovem, e eu, particularmente, falar em público, igual eu falo hoje no YouTube para vocês, olhando para uma câmera, olhando, esperando que vocês em outra tela falem comigo, isso daí foi de muito tempo de construção, né? Perder a timidez, né? Ganhar esse jogo de cintura das palavras, né? Isso daí é uma coisa de treinamento, mas a princípio, primeira vez que eu subi num púlpito para falar para uma multidão, cara, suei frio. Só não passei mal por sorte, então eu entendo o Jaden nessa parte do episódio. Mas essas são as minhas opiniões, mas a gente tem muito que discutir aqui hoje, hein? É isso. Eu acredito que a produção de Jornadas não queria mais trabalhar os Klingons como grandes personagens, sabe? Eu acho que como a Sim, produção de Jornadas desconstruiu isso, que né? tá agora vem de Discover, que já trabalhou os Klingons de longa data, que tá trabalhando Klingons agora também lá em Strange New Worlds, que vira e mexe parece Klingon de novo. Eu acho que eles não queriam trazer mais Klingons para o futuro, sabe? É, eu fui um eu vi alguém falar sobre um termo, usaram um termo que eu não gostei muito, mas eu acho que é relevante, que chamaram os Klingons de Klingons desconstruídos, sabe? Que eles estão tentando formar, nem sei se eu concordo com esse termo, nem sei se eu concordo com essa visão, mas parece que eles querem reformar o conceito de ser Klingon, ao mesmo tempo que existe uma discussão sobre permanecer Klingon. Olha só, eu falei a frase de efeito dos Klingons no começo de Discover. Permanecer Klingon. O que é interessante, se a gente parar para pensar, o cerne do episódio, ele é toda uma discussão. Ele é uma discussão sobre se a Federação deve ou não deve ajudar os Klingons. E aí eu choco vocês com a minha opinião, talvez. Eu não acho a Federação deveria ter ajudado os Klingons de qualquer forma. E eu não estou falando isso como uma forma de diminuir os Klingons, ou falar que os Klingons são incapazes, ou querer, em hipótese alguma, que os Klingons sejam destruídos. Não é isso. Eu gosto dos Klingons, esses vikings espaciais cheios de É. honra e que tem essa relação ambígua com a Federação, sabe? Só que eu acho que tem coisas e coisas que a gente deve pensar antes de botar em prática. A Federação tem um passado muito longo com os Klingons. E boa parte desse passado, boa parte dessa história é de trocação de soco. A Sim. Federação não precisa, e aí eu repito para vocês, a Federação não precisa de um estudante da academia do primeiro ano para falar para ela que ela não tem que meter o nariz no assunto dos Klingons. Porque era isso que o Jaden estava falando, que não adianta a Federação entregar um planeta de bandeja para os Klingons. Os Klingons não querem isso. Os Klingons, se quiserem, vão tomar um planeta para eles, sendo parecido com Cronos ou não. E aí isso me leva àquilo. O final do episódio em si, ele me pareceu mais uma grande falta de respeito com o que é ser Klingon do que qualquer outra coisa. Uma batalha de mentirinha, só para falar, olha, a gente recua, hein? O planeta é seu. Cara, sério.
O episódio não é ruim, inclusive ele é o melhor episódio até agora da temporada, para mim. Só que ele levanta certas discussões que a gente tem que parar um pouco antes de dizer que a federação estava certa. Será que é legal? Será que é justo? Será que é honesto tratar os Klingons que têm tanta história com a federação como se eles fossem crianças? Como se eles fossem idiotas que não sabem o que eles estão fazendo? Numa batalhinha de mentira, numa batalha de 2 tiros de phaser, cara, ser Klingon é muito mais do que aceitar essa esmola travestida de conquista. Vocês acham de verdade que o Gauron teria aceito isso? Muito Não. melhor. Vocês acham que o Worf, em qualquer situação, teria aceito isso? É lógico que não. Eles iam virar para a federação e falar: guarde suas mentiras para vocês. E agora, para onde caminham os Klingons? Porque a gente viu que a federação entregou um planeta de bandeja para eles. E isso é uma coisa que, que Jornadas em si faz, às vezes, e que eu não gosto muito. Eles fizeram a mesma coisa com os Romulanos, que é essa necessidade de destruir mundos dos inimigos para que eles fiquem embaixo da asa da federação, sabe? Foi feita a mesma coisa com os Romulanos. Destruíram Rômulus, e aí os Romulanos ficaram dispersos, e lá em Picard a gente vê como eles estão dispersos, separados, que ainda existe uma certa força militar, mas muitos deles estão vivendo embaixo do contexto da federação. Então, existem os Rangers, que são patrulheiros, que ficam no espaço de refugiados romulanos, e é isso. E aqui me parece muito que eles estavam tentando seguir pela mesma linha, sabe? Os Klingons têm um mundo indo para todo canto. Eu não sei se eu gostei muito, se eu gosto muito dessa ideia. Existem certos conceitos Klingons que eles fazem parte da cultura. Esse Cronos é parte de ser Klingon. Assim como Romulus era parte de ser Romulano, assim como a Terra é parte de ser humano, o Bajor é parte de ser bajoriano, ou Cardácia é parte de ser cardassiano, sabe? O seu mundo natal, o seu planeta. E eu acho isso muito legal, porque não importa onde você esteja na galáxia, você sempre tem um lugar para voltar. Você pode voltar para o seu mundo. Se você for humano, você pode voltar para a Terra. A Terra é um paraíso. Se você for Klingon, se você quiser beber sangria, você pode voltar para Cronos, brigar, beber sangria. Se você quiser ser bajoriano, você pode voltar para sua Terra e rezar. Mas aí os caras, eu acho que é muita maldade com a espécie tirar o mundo natal delas, sabe? É muita crueldade, assim, deixar os Klingons sem Cronos. O que são os Klingons agora? São uma raça perdida de poucos indivíduos que aceitaram uma esmola da Federação. Ah, mas eles lutaram. Não, gente, eles não lutaram, desculpa. Aquilo não foi uma luta. Aquilo foi um teatro. Não foi um teatro. E aí eu achei isso muito mais falta de respeito do que qualquer outra coisa. Sobre essa discussão toda, Brunão, qual a sua opinião a respeito? Concordo com você em alguns aspectos. O intervencionismo da federação ele é visível mesmo no século 32, isso me surpreende. A gente discutiu bastante nas nossas análises da série clássica, na época do Kirk, que a federação parece ter essa política intervencionista, né? Se ela fala da primeira diretriz, mas ela intervém sim em planetas, em culturas, né? Embora a propaganda e às vezes as atitudes não concordem muito com esse conceito. Né? Agora, aqui falando dos Klingons, a primeira diretriz não se aplica, porém, uma exopolítica, né? Uma política em que você lida com outras espécies e outros mundos, eu acho que se faz totalmente necessário o entendimento de que quem é a federação na fila do pão para dizer o que os Klingons têm ou não que fazer? Ninguém. Eu acho que Eu esse é o assim, argumento do Jaden, né? Eu acho que o Jaden ali ele mostra que o que aqueles cadetes da Frota Estelar estavam enxergando é a perspectiva pequena deles. Eles não estavam olhando o cenário inteiro.
Eles estavam olhando do ponto de vista deles. O Jaden não, ele viveu, ele nasceu, cresceu e experienciou a diáspora Klingon desde que ele veio ao mundo. Então ele, eu acho que é o cara mais apto para dizer dentro da academia o que é ou não válido para o povo dele. Né? O que me surpreende aqui, aí eu acho que é um defeito da construção que estão dando para o personagem Caleb Mir, é que ele faz tudo, cara. Aqui o Caleb ele já passou o nível Kirk, na minha opinião. Ele Não, esse consegue. personagem é horrível. O Personagem Caleb, horroroso. e olha que eu consigo me divertir com a Academy, mas entenda, quando eu falo divertir, não é que eu aprovo tudo. Na verdade, eu tô mais desaprovando algumas coisas do que aprovando. Mas falando do Caleb, aquele é o cara, ele leu todo o livro de regulamentos da Frota Estelar. Personagem O horrível. cara hackeia a DOT, né, para poder entregar marmita para ele que nem um empregado, ao invés dele ir lá, né? O cara ele conserta a rádio subespacial quebrado. Pô, o cara é cadete, não tem nem 6 meses, já sabe mexer em rádio subespacial melhor que o Tenente Uhura, mano. Então, assim, o Caleb, ele é literalmente um deus ex-máquina. Só que aqui nesse episódio, ele é colocado como antagonista do Jaden, e a gente entende que os dois são amigos, né? Tanto que até nos diálogos da Lura Talk com o Jaden, ela fala que que o Caleb ele é como se fosse o irmão dele. Né? E ele tem semelhanças com o irmão dele. Só que essa parte do Caleb resolver tudo é uma coisa que realmente não cativa. É meio forçoso, porque o Caleb é o personagem protagonista do primeiro episódio, do segundo episódio, do terceiro episódio. Aí aqui a gente tem o protagonismo do Jaden, mas quem soluciona algumas coisas ainda é o Caleb. E, poxa, não precisa. Eu acho que se colocasse qualquer outro cadete ali que falar, não, eu entendi, eu domino o assunto, eu vou ir contra você no debate. Essa parte da história fica melhor, né? Agora o Caleb não, aqui ele vai começa até a xingar o cara no meio do debate. Achei isso daí uma coisa muito esquisita, né? Eu acho que esse é um ponto negativo para mim, que o debate ele não foi crível, o debate não foi crível. Porém, eu acho que vale uma discussão assim breve de que o que é um debate, né? Hoje em dia a gente vê muito aqui no YouTube a galera falando, não, debate, 1 contra 30, é um que é uma opinião outra do outro, quando na verdade ninguém senta para ouvir, ponderar e discordar. Não, é um jogo de xingamentos e ninguém tem a capacidade de convencer ninguém. Eu acho que nesse ponto o debate meio que, mesmo que breve, mostrado aí no episódio de Academia da Frota, ele lembra um pouco o que um debate deve ser, sim. Você apresenta uma afirmação, o outro tem que dar provas de que você tá equivocado no seu raciocínio. Se você não conseguir, você tem que concordar com ele. Não é uma briga, né? O debate não é uma briga. Ele é uma junção de ideias e uma ponderação mútua, né? E É aqui isso. a ponderação mútua, eu gostei da ponderação do Jaden, né? Que ele fala que quem tem que decidir o que é para os Klingons são os Klingons, né? E isso eu acho que é o válido mesmo. Eu acho que isso daí se aplica até no mundo real, em lugares, e aí fica aí o convite ao raciocínio pessoal de vocês, em que a gente vê grandes nações intervindo em outras, né? A nossa opinião aqui não é falar disso, mas é sim um claro espelho da realidade quanto às potências que fazem intervenções em outros países, né? A gente estava discutindo isso fora da gravação e é notório, como a gente já falou, que a Academia da Frota ela faz espelho com a realidade nos seus roteiros, né? Mas assim, a cena final da batalha, aí eu vou concordar com a galera que também faz vídeo de jornada que eu assisti em alguns canais e a opinião deles é que ali ficou esquisito, porque até a Atena, né, ela sai que nem um disco, né? A seção disco dela vai lá pro meio da batalha, não tem motor de dobra na batalha, né? Não tem um torpedo fotônico, né? É totalmente, literalmente um teatro. E isso incomoda bastante. E assim, o visual, eu concordo também que o visual das naves é meio feio. Isso eu já tenho essa crítica desde Discovery, né? Que as naves da Frota Estelar, né, elas têm um design muito estranho, não parece uma coisa de cruzador, né? Parece mais um navio de turismo, mas deixa isso para lá, né? Agora, falando a minha opinião sobre a solução da batalha fake, né, da falsa batalha, aí eu vou divergir de você, JC. Nisso eu vou divergir por quê?
O que o general citou para captar aqui é que ele preferia morrer e deixar as casas morrerem como verdadeiros Klingons a aceitar caridade. Porém, nas entrelinhas daquele diálogo, fica claro que ele fala: ó, eu preciso de uma batalha para eu vencer. E o Jaden, ele alimenta essa opinião dentro da capitã. E o almirante da Frota Estelar, ele deu a missão para ela: ó, você tem que fazer o general Klingon aceitar a Fan Alpha, senão eles vão morrer. E aí é que ela vai para aquela situação, né? Tanto que você vê que quando os escudos começam a ser afetados na hora da batalha, dá lá que só acerta 5%. Ou seja, o primeiro tiro já foi reduzido, ou seja, ela estava contando com que o general entendesse o recado: ó, eu tô te dando uma batalha, lute comigo, né? E aí fica a critério do espectador comprar ou não, que isso é uma coisa que é crível, né? Mas pelo que está estabelecido na história, para mim faz sentido. Se isso é Klingon como deveria ser ou não, a história Klingon para mim sempre disse que a história, o julgamento da história é mais importante do que os fatos, né? Então, se você vai acreditar que foi uma batalha real, que a Federação perdeu para o Império Klingon, ou não, isso é mais importante para o mito da cultura Klingon que está fragilizada do que eles falarem que isso é uma mentira e que eles não vão aceitar a ajuda de ninguém e morrer gloriosamente, mas aí não vai ter mais Klingon nenhum. Então eu acho que a solução, Mas você ela é entende, tosca, mas você mas ela entende que funciona. Mas você entende que fazer essa parada com os Klingons, entregar uma batalha fake na mão dos Klingons, não é ruim só para os Klingons, mas manda um recado bem claro para quem está assistindo de que os Klingons aceitam qualquer mentira. E isso é muito errado e isso é muito ruim. A gente a lore de jornadas, ela estabelece que os Klingons, acima de qualquer história, são grandes guerreiros, e isso a gente não pode negar. Quando você entrega numa série que é para introdução de jovens no mundo de jornadas, que os Klingons engolem qualquer bosta para poder sobreviver, você está desconstruindo quase 60 anos de história sobre os Klingons. Então, tudo, se o seu argumento. Aqui a gente está tendo um debate, tá, galera? É assim que funciona. O episódio é sobre É debate, assim que que está tendo um debate. funciona. Gera debate Se, mesmo. se o seu argumento for verdade, então tudo que a gente conhece dos Klingons foi mentira. A gente não poderia Algumas confiar em coisas nada do que a foi. gente viu. Não, mas aí tudo. Se toda a história Klingon ela é baseada no que for mais conveniente para os Klingons acreditarem ou aceitarem, então tudo que a gente viu dos Klingons, nada. Bom, meu direito de resposta é que, assim, o Worf cita exatamente o que você falou no julgamento dele da Casa de Mog como traidores em Nova Geração, né? E a gente vai aceitar mentiras, né? Só que aí o Jim Pock fala aquilo que é tudo pela glória do Império. E eu concordo com a opinião do Jim Pock. Vai ter momentos em que o mito Klingon precisa ser mais alimentado do que a verdade. Isso não é honrado. Mas pegando a história do Jim Pock, dá para entender o que esse general aqui fez. Porque assim, se eles não aceitassem, provavelmente eles iam ser destruídos porque as suas naves já estavam dando problemas. Eles tinham que parar em algum lugar. Entendeu? Mas será que não tinha outro planeta, Brunão? A gente viu, tem o que mais tem no quadro É, inicial foi aí já é planeta. fora É fora do isso que me pega, episódio, né? sabe? É a falta de uma resposta e de uma alternativa. A Concordo. gente viu o planeta onde a família do Jaden morava. Tem Sim, que é ter vulcão Primus no 1, né? planeta para os caras querem É, morar? alguma O coisa. quanto Crius 1. planeta classe Y tem por aí, É. sabe? Cara, sabe o que eu achei legal? Assim, esse episódio eu achei que ele ficou bem melhor do que o segundo e o terceiro. Mas é a primeira vez nesta série em que a gente tem alguma coisa séria e relevante para Oh, debater sobre o que é um caramba, e olha Klingon e só o que é um curioso. Império, né? Isso foi surpresa. Mas para mim, o general Você não tinha estava usado a errado em aceitar. argumentação. Eu, do lado do general, eu ainda tenho uma opinião sobre isso. Mas
você tinha usado a argumentação de quem é a federação, a frota na fila do pão para ajudar os Klingons. Eu discordo. Eu acho que a federação tem sim escopo para dar pitaco no que vai acontecer com os Klingons. Só que o que a federação não tem é responsabilidade, nem dever ou obrigação de fazer alguma coisa por isso. Como o Jaden falou, Klingons são Klingons. Você vai dar o presente na mão dos caras, eles não vão querer. Só que o lance não é a batalha ter acontecido. Tanto que durante o episódio, até pensei nisso, falei, cacete, se eles estão com tanto problema, talvez se eles invadissem esse planeta, o problema deles se resolvia, não? Só que o lance é que a batalha foi completamente teatral. Não engana ninguém. E aí isso cai mais para desonra do que para uma conquista, sabe? Tudo bem, a gente vai entender que em qualquer governo nem tudo é sempre uma verdade. Pelo contrário, a maior parte dos governos são formados mais por mentiras ocultas do que por verdades. Mas aqui é aquele lance. A gente está mostrando esses personagens, essas raças, essas pessoas pela primeira vez para jovens que vão acompanhar jornadas a partir daqui. Então, o novinho que acabou de começar a jornada a partir daqui, ele vai olhar para isso aqui, ele vai olhar para a primeira interação que ele tem profunda com o Império Klingon aqui, vai ser baseada na mentira. Então, quando ele for querer assistir lá atrás outras coisas, ele vai olhar para o Worf, ele vai olhar para o Martok, ele vai olhar para os outros caras e falar: filho, isso aí é tudo da história dos caras, ou pelo menos 90% dela é baseada numa mentira e na chance de poder crescer baseado nisso. Olha, Então, aí, e ó, aí fazendo aí, isso, de novo, parece que a produção quer matar o conceito Klingon, quer desconstruir o conceito Klingon, para fazer o Klingon se tornar menos Martok, menos Klingon guerreiro e mais Jaden, menos Batlet e mais Alaud. Não que a Alaud seja ruim, tá? Mas é um conceito. Menos Batlet, mais flores. É isso. Já não tem, ó, a federação tá ficando sem inimigos, tá? Já não tem os Romulanos. Já não tem mais os Klingons. A corrente Esmeralda já era. A gente não, os Borgs provavelmente já foram destruídos nessa altura. Provavelmente não, os Borgs já foram destruídos nessa altura. A federação tá ficando sem contra quem lutar. A federação tá ficando hegemonia sozinha. na galáxia. Hegemonia. Tem uma coisa que eu queria citar. Só a minha última gota de álcool nessa fogueira aqui sobre os Klingons. O próprio mito da volta de Kahless, ele é quebrado dentro de Nova Geração quando a gente descobre aquele clone, né? E o que a gente está debatendo aqui é justamente o que aqueles sacerdotes eles debateram quando pensaram em mostrar o clone do Kahless ou não, né? Ah, mas é uma mentira. É o mesmo problema. É uma mentira. Ah, mas é a honra do Império, né? É sempre essa questão com os Klingons, né? E isso, para mim faz sentido. Fez sentido com o clone do Kahless. Fez sentido aqui sim com o general e a batalha. Só que eu concordo com você nesse ponto. A batalha não foi nada crível, podia ter sido melhor. Os caras podiam ter dado uns tiros de verdade, né? Ter abaixado os escudos da frota estelar, né? Falar, ó, vocês se rendem ou a gente destrói vocês. Ia ficar mais bonito, mais crível para o mito da glória do Já não Império. faz sentido Nisso uma eu nave de concordo com escola você. ter ido pra batalha. Isso também. Aí é outro ponto que eu queria citar que é para finalizar Não faz aqui nenhum sentido os isso. pontos desse episódio. A Frota Estelar parece aqui que está dando ou delegando funções do Conselho da Federação dentro da academia, né? Porque assim, o que o Jaden está fazendo ali na ponte da Atena era para estar um conselheiro da Federação falando com o general. Ah, mas ele é o único Klingon dentro da Frota Estelar no século 32. Beleza, mas ele é só um cadete. É uma criança. Isso daí ele é só É um uma cadete, criança. só uma criança, né? Literalmente. Você pensar que do ponto de vista de todos os oficiais ali, a longevidade deles, ele é uma criança na ponte. É mais criança que o Wesley, até. Então, assim, nesse Sim. ponto concordo com você. Agora, no ponto de entender a posição dos Klingons
criarem esse teatro, eu consigo entender isso sim, dá para eu comprar. Mas eu me diverti aqui com esse debate com você, né? E aí cai nisso, a gente quando faz um debate, gente, é isso, a gente põe as opiniões, joga o raciocínio e cada um compra o raciocínio que vale mais. Isso é que é um debate legal, não é aquela coisa absurda que você vê de um xingando o outro, eu tenho mais razão que você. Isso não é debate, isso aí é briga, né? E eu espero aqui que vocês aqui nos nossos E vídeos, né, assim, deixem a opinião de vocês também, do que vocês acharam, porque esse daí foi polêmico, isso daí foi polêmico. eu até anotei algumas coisas para passar para vocês, fora o debate fora toda a diáspora Klingon. Eu anotei algumas coisas que eu deveria passar. O primeiro, eu acho que eu já até comentei aqui, o Caleb se tornou, em 4 episódios, um personagem completamente insuportável e impossível de gostar. Assim, tentaram enfiar esse cara goela abaixo de todo mundo. Ele não é um personagem legal, ele não é um personagem divertido, ele não é um personagem que eu queira acompanhar. Eu tô doidinho pra ver ele morrer, porque eu sei que não vai, ele é protagonista, mas, cara, ele é chato. Ele é chato demais. Eu preferia muito mais acompanhar a Betazoid lá do que ele. De verdade. Ele e a Holograma são os dois personagens mais chatos que tem na série. Agora, eu queria muito mais saber do Jaden do que dele. Porque o Jaden agora me parece um personagem muito mais interessante do que ele. Foi Sim, que tem mais eu falei também, profundidade. outra anotação. O episódio, para mim, ele é bom, só que a resolução ela é doce para criança que entrar assistindo, ver tipo, algum conceito e é isso, e bola para frente. Sobre o debate no geral, ele é meio louco, né? Mas assim, num país onde o debate é interrompido por conta de uma cadeirada, nada mais me surpreende. Eu achei a série bem de boa. Uma Boa coisa também que eu reparei referência essa. é que a personagem da holograma ela ficou ofuscada, mas eu não me importei com isso Sim, porque eu acho essa personagem mal escrita, eu acho essa personagem horrorosa também, acho essa personagem forçadaça, que, nossa, só por Deus, assim. essa, E pelo que eu entendi, o próximo episódio vai ser dela. Então vamos sério? só esperar para ver como é que vai ficar essa questão. Parece que eles estão Esse pegando um próximo episódio de episódio foi o cada, tipo, de Benjamin cada personagem Sisko, principal. né? Ai, Bruno, fala isso Será? não. Pelo amor de Deus, Bruno. Esquece isso Será? daí. Pô, não faz isso não. Semana Não, que não. vem a gente diz, galera, se essa Pô, pelo previsão amor de Deus, acertou né? ou não. Porque eu vi, E, pelo eu amor vi de os Deus. E por artigos, né? último, só para concluir essa lista de coisas que eu tinha anotado, a mestra dos cadetes, ela volta sendo a minha personagem favorita de sempre. Eu gostei que a gente Ele é teve uma top. explicação gemadar para ela. Não, essa explicação não vai muito mais além disso, mas eu gostei, tá bom o suficiente. Ela sentando com o Jaden, conversando com ele. E eu tô implícito também que o Jaden ele tem uma sexualidade ambígua, que é baseado no momento que ele abraça o amigo dele. Sei que a galera hateou pra cacete isso, a galera xingou muito nas redes Cara, sociais sobre essa cena. Aliás, xingou, mas pra pensei que o pessoal ia falar mais mal dessa cena, porque a galera é meio louca da cabeça, mas assim, é é, uma cena curta. Eu achei, assim, eu entendi mais, não no contexto sexual, mas eu entendi mais no contexto de manter a calma e aprender isso. a controlar a sua ansiedade. Até teve ali uma aproximação, mas eu acho também que não vai muito além disso. Aquele personagem, para mim, ele é claramente criado para ser par romântico da outra menina do grupo, porque o Jade vai ficar com a Cabetazoide, então, enfim. E para finalizar, o episódio ele é aquele clássico dilema de pai e filho, sabe? Pai tentando ensinar o seu Passar a modo de vida para o tradição. filho e o filho existindo. Igual o Pateta, o filme. É a segunda vez aqui no canal que eu faço referência a Pateta, o filme, mas eu acho que está sendo muito mais conveniente e muito mais relevante para o conteúdo do canal do que eu pensei que ele seria. Então já é meio pateta o filme, sabe? O pateta levando o Max para acampar, para tirar ele da cidade para ele não virar um delinquente. Aqui tá a mesma coisa. Tem umas tradições clínicas, enfim. Ele foi bem legal. O episódio, ele foi, para mim, de novo, ele foi o melhor episódio até aqui. E eu espero que a série continue nesse caminho. Eu só queria que eles, tipo, não transformassem o que a gente conhece de jornadas numa mera metáfora, num mero rascunho, num No pedaço de passado papel. De enterrado, novo, né? a frota e a federação estão ficando sem inimigos. A frota da federação estão ficando sem inimigos. Não existe mais Império Cardassiano, não existe mais Império Klingon, não existe mais Império Romulano. A maior parte do. A gente não sabe o que aconteceu com o domínio.
mas duvido que eles vão trazer o domínio de volta. Talvez tragam alguma coisa por conta do Gemadar. Mas, Brunão, algo mais a acrescentar ou quer se despedir dos nossos amigos? Para acrescentar, concordo com você que vê Romulus dissolver, na verdade, né? Desapareceu no filme do Abrams, mas dissolveu nas séries do Kurtzman, né? Romulus, né? Ela até virou Nivar com os vulcanos, né? Os vulcanos também dissolveram um pouco, né? A gente vê aí o cadete vulcano da escola de guerra, ele não parece em nada com o Tuvok ou o Spock. Mas tudo bem, isso eu consigo aceitar pelo que eles estão estabelecendo. Uma coisa que eu tenho que dizer é que Academia da Frota Estelar é uma série que não enganou ninguém quando ela foi vendida, né? Ela literalmente ela foi mais honesta, né? Não foi que nem Discovery, que a gente esperava algo retrô, algo TOS. Não, aqui a gente tá vendo algo bem diferente e eles falaram que ia ser diferente. Então tá bom nessa parte. Agora, sobre desconstruir aquilo que a gente conheceu na franquia, eu acho isso uma escolha arriscada, porque tudo bem, você vai desconstruir o vácuo daquilo na lore vai virar o quê? Algo igual com outro nome? Ou vão conseguir inovar? Particularmente, eu acho que até para quem tem muita competência com a criação de histórias, o JC mesmo pode dizer por ser escritor, é um desafio muito maior você destruir algo estabelecido e criar algo totalmente novo e inovador para substituir o anterior, do que você manter. Entendeu? Tanto que a lore de Star Trek, até o final das séries do Rick Berman, do DS9 e Voyager, mantém essas coisas, né? Porque é mais fácil de trabalhar assim. Mas o Kurtzman e a galera da Secret Hideout escolheu um caminho bem mais duvidoso, né? Pode dar certo? Pode não dar certo? Não sei. Eu nunca vou bater o martelo até a série acabar. Pelo menos a temporada. Tanto que às vezes o pessoal fala, esse episódio é bom, não é? Ainda tá no começo, é 13 episódios que a gente vai ter, 10 episódios que a gente vai ter dessa série. Ainda tá nem na metade, então não dá pra eu dizer qual é o melhor. Tá? Às vezes a gente pode ser surpreendido, Acho que são os 12. particularmente. Então, é até mais, né? Que tava sendo 10 em Strange New Worlds. Mas assim, esse episódio já me surpreendeu por escolher falar dos Klingons, debater a cultura Klingon, o que é ser Klingon, né? O que é ser um guerreiro Klingon? E eu acho que isso o Jaden conseguiu me convencer, sim. Um guerreiro Klingon não é necessariamente o cara que carrega uma batlef, uma faca. É um cara que consegue resolver uma situação, mesmo que de forma complexa. Isso eu achei legal. É isso, galera. Deixa os comentários de vocês. Sei que vai dar muita polêmica esse episódio. E eu quero ver o circo pegar fogo. Brincadeira. É isso aí, gente. Não esquece de dar o like também. Valeu, vida longa e próspera. Espero de novo, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até semana que vem com mais um episódio de Starfleet Academy. Até mais.